amigos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada e vamos à última videoaula do ano, tá? Então se eu também tô de férias, tenho que dar uma paradinha e era para ter gravado essa aula há um tempinho já, que é sobre o Photoshop 2020 e as novidades e algumas fantásticas que vieram junto com ele. Então até mesmo na abertura que eu já vi algumas coisas que ficaram bem legais, você já tem um tutorialzinho bacana aqui, ó. Você pode ver o tutorial minuto a minuto num clipe. Ele vai exibir um vídeo aqui. Vídeo esse que você encontra no canal da Adobe, ou então eu posso ir direto para o tutorial. Ele vai lá para mim, ó, para o site da Adobe, no Help lá dela, e vai mostrar se eu quiser acompanhar aqui o vídeo, ou então frame a tela como foi feito, tá? Acho que até, se não me engano, tem no meu canal esse vídeo também, um parecido antigo, e também as novidades que vieram aqui no Photoshop 2020. Ao meu ver, ele está mais rápido que o 2019, mais completo, tá? Ele tem aqui algumas coisas muito fáceis de serem trabalhadas, e aqui nós temos um What's New, que traz justamente quais são as novidades. Eu já abri aqui para ganhar um pouco de tempo, mas a maior novidade talvez seja essa, Photoshop um iPad. Então, para quem tem o iPad, você já tem uma versão bacana no Photoshop. Não é o meu caso, tá? Não tenho iPad, tá? Infelizmente, ou felizmente, não sei, porque eu já tenho tanto gadget, meu tempo é tão corrido que não sei se seria tão legal. Bacana? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Aproveitando, antes de mais nada, já que você tá aí, tá acompanhando até aqui, entra lá no nosso canal, já tá aqui no nosso canal, né? No youtube.com/marcospfurlan. Assina o canal, liga lá as notificações se te interessar. Olá, pessoal. Tá? Nós temos aqui então uma série de vídeos sobre Photoshop e outras ferramentas Adobe, Microsoft, além dos trabalhos que nós desenvolvemos também na área de vídeo, tá? E websites, como por exemplo a vinheta que eu fiz recentemente aqui para uma peça em Porto Alegre, tá bem bacana, totalmente After Effects ali. Mas vamos parar de enrolação, que senão vocês vão largar do vídeo, né? E vamos para o que é a novidade. Além disso, agora nós podemos salvar diretamente nas nuvens, na nuvem, melhor dizendo, os nossos trabalhos. Então, por exemplo, se eu pego vou pegar um trabalho qualquer aqui, pode ser essa aqui que eu fiz para um cliente meu, aqui do Paraná, Nova Posca, Aljabá, tá? Então nós temos aqui a arte, né? Então só vou puxar o Libraries para cá. Então, não tem muito, que eu tenho algumas coisinhas de edição, tal, texto bonitinho. E se eu vier aqui, ó, em File, Save As, ele já me traz essa tela aqui automaticamente, tá? Que eu posso pedir para não mostrar mais, mas eu posso salvar diretamente na nuvem, tá? Logicamente você tem que ter uma conta, tá logado, bonitinho e tal, ou salvar no meu computador. Então isso aqui já é uma das novidades que ele trouxe para uso do dia a dia. Legal? Vou fechar ele aqui, não vou estar utilizando ele, tá? Então essa é uma das primeiras novidades que ele tem ali. Depois eu tenho aqui, ó, Improvements to Presets, que é justamente o que? O que acontece? Antes você abria lá o Photoshop para ver os gradientes, os shapes, os patterns, ficava tudo bagunçado. Agora ele coloca em pastinha, por exemplo. Eu vou abrir aqui vou dar um Open. Vou lá vou pegar aqui nos meus documentos, Marketing, Cursos, Bitmaps. Vou pegar um bitmap qualquer aqui, tá? Pode ser esse aqui que eu uso para outras coisas depois também. Então tá lá uma foto tranquila, sem uma foto baixa, tá? Se eu vier aqui, ó, nos ajustes no Image 6 dela, é uma imagem grande, mas é 72 dpi. O que acontece? Quando eu vinha aqui antes e chamava aqui os meus gradientes, se eu viesse aqui, ó, e pedisse para ver os gradientes, eles apareciam todos de uma vez aqui. Agora eu tenho aqui separado por pastinha, ó, Basics, os azuis, Purples, Pinks e assim por diante. Acho que eu tenho alguns aqui na tela. Deixa eu ver. Aqui, ó, Apple Gradientes. Então, quando eu vier aqui agora e carregar um novo gradiente, ó, Import Gradientes, vou lá para minha área de trabalho, Apple Gradients. Ele já cai numa pasta para mim. Cara, isso é fantástico, gente, na boa. Então, eu posso criar aqui uma nova camada, preencher com gradiente, por exemplo. Pegar um qualquer aqui, né? E aplicar os meus modos de mistura para poder brincar com a minha foto, ó, de N formas diferentes, para poder trabalhar ela aqui. Então isso já é uma coisa legal que eu tenho,
tá? Que eu posso utilizar já e separar aqui os meus gradientes. Não só os gradientes, como também os meus padrões. Se eu vier aqui em Edit, ó, define partner, opa, image, desculpa, Edit, por uma nova layer aqui, né, para não ficar atrapalhando, Edit, Fill. E quando eu abrir aqui que eu quero um partner, um padrão, ele também vai estar tudo bonitinho ali, ó, separadinho, certinho para mim, para eu poder trabalhar ele em pastas. Não só gradientes, quanto padrões, como também os shapes. Então, se eu venho aqui agora e peço lá um Custom Shape Tool, ele também vai estar tudo separado por borda. E a mesma coisa quando eu mando importar um shape. Acho que eu tinha colocado alguns aqui, deixa eu ver. Eu acho que não. Aqui acho que eu só tenho... Ah, não, tá aqui, ó. Não tenho mesmo. Os que eu trouxe foram gradientes somente. Mas deu a entender a ideia, né, gente? Então agora eu consigo... Deixa eu ver. Gradiente, gradiente, gradiente. O que eu tenho aqui? Isso aqui o que é? Ah, tá. É gradiente mesmo. Eu só acho que eu acabei trazendo só gradiente que eu tava baixando aqui, ó. iPhone gradiente 7. É isso mesmo. Ó. GRD é gradiente. Então não vou ter nada relacionado a shape. Mas o funcionamento é esse. Então essa é a primeira grande novidade que ele trouxe legal. Essa segunda eu acho fantástico, que é a nova Object Selection Tool. Ok, já algumas versões atrás, junto aqui da varinha mágica, eu já tinha o meu Quick Selection Tool, tá? Que já facilitava muito, porque, opa, vamos voltar aqui na camada da moça, porque eu tinha uma facilidade de selecionar aqui com ela, né? Só vou aumentar o tamanho desse pincel, porque está muito pequeno. E aí eu fazia isso rapidamente. Beleza, Ctrl D aqui. Aí depois a própria Adobe lançou o Select Subject. Ele vai fazer uma avaliação para mim da imagem. E vai selecionar ela para mim. Ah, o pé ficou de fora, eu vim ali, aumentava e acabou. Agora ficou um pouco mais fácil com a ferramenta Object Selection, que ela pode ser um marquee retangular ou pode ser um laço. O legal é que agora eu simplesmente seleciono ela e faço isso, ó. Ele vai calcular para mim e tá lá. Olha só a seleção. Ah, mas ficou o pé fora. Tudo bem, é uma questão só de você vir aqui adicionar até mesmo com o laço e assim por diante. Então, ficou muito prático de fazer esse tipo de recurso. Em qualquer tipo de foto, isso é o legal. Você consegue selecionar rapidamente elementos dentro da tua foto. Então, por exemplo, eu quero o carro aqui. Eu posso pegar aqui a ferramenta laço dessa seleção de objeto e fazer isso, ó. Antes eu tinha um trabalho muito grande de ter que ficar recortando e selecionando e tudo. Agora eu simplesmente defino, olha, dentro dessa área e tá ali o meu recorte. Tem alguns acertos que precisam ser feitos, mas são simplesmente pouca coisa, tá? Então desculpe-me. Essa, na minha opinião, foi uma das mais fantásticas para serem trabalhadas. Consistent Transform Behavior. Essa é uma coisa que tem gente que está adorando, tem gente que está odiando. Por quê? Porque eu venho aqui, vou tirar essa foto aqui, vou pegar essa, vou dar um place embed aqui, né? E vamos colocar uma outra imagem ali dentro. Deixa eu ver se eu tenho algum PNG que eu posso jogar aqui. A bola, não tem nada a ver com a cena, mas tudo bem. Então ela caiu aqui, pressionei Enter. Por que tem gente amando e odiando? Porque eu dou um Ctrl T. E antes, para manter proporção, eu precisava do Shift. Agora não. Ó, eu já tenho isso proporcionalmente. Muito fácil. Isso já tinha na versão 2019. E a outra ferramenta é justamente essa daqui. É o Frame Tool. Você pega e faz um frame em volta do que você quer. E aí você trabalha selecionando. Ele já cria aqui, ó, um objeto para mim. Então ele me dá um thumbnail desse frame, tá? Que é o Consistent Behavior dele, ó. Tá, ok? Então ele vai manter a variação certinha. Aqui nesse caso, tá? A opção de frame para você criar. Eu estou comendo bola, estou falando besteira. Isso aqui é uma outra coisa nova, tá? É a ideia do behavior mesmo. Então só deixa eu dar um Ctrl Z agora também é ilimitado funcionando numa boa, tá? Então puxei aqui e eu tenho, não tem. Se eu pressionar o Shift agora eu distorço. Então sempre tomar cuidado com isso. Eu não preciso mais do Shift para esse recurso. Então essa é a terceira opção das grandes novidades. A quarta,
como que eu quero trabalhar a grade já facilmente aqui dentro. Então eu posso chamar aqui as propriedades do meu objeto, certo? Então se eu clico nele aqui e eu chamo aqui o meu painel de propriedades, tá? Então eu vou trazer ele aqui, ó, proprietors, tá? E ele me dá essa possibilidade de poder, deixa eu jogar ele para cá, né? De poder definir como que eu quero trabalhar ele, ó. Então eu tenho aqui já as linhas guias chamadas aqui, tipo no Illustrator mesmo, a grade, eu posso definir a variação da grade, se eu quero definir essa imagem com fundo transparente, se eu quero a grade por pixels, certo? Eu posso cortar minha imagem, dar um rotate, um trim aqui nela, automaticamente, facilmente aqui, ó, tá? Então ele me dá essa possibilidade. Como é que eu quero trabalhar as guias? Então se eu quero guia bloqueada, guia aberta, então ele me traz isso aqui facilmente aqui por este lado também. Então, ó, eu consigo facilitar esse recurso aqui dentro. Legal? Outra coisa que ficou bacana, agora eu consigo facilmente editar um objeto. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui que esteja desta forma. Esse aqui acho que tem bastante coisa assim. Que esteja como está aqui, ó, por exemplo. Esse aqui acho que é um Smart do Illustrator. Não vai funcionar, tá? Isso mesmo. Deixa eu pegar uma outra imagem, mas qual que é a ideia aqui? É você converter facilmente nas próprias camadas ali um Smart Object em Layer novamente, coisa que não era possível antes. Mas eu vou fazer por aqui, só deixa eu tirar as grades, tá? Que acabou ficando ali, eu não quero elas. Deixa eu fechar esse aqui e abrir novamente a minha primeira imagem lá, porque tá aqui, beleza. Então, proprietors, vamos tirar só aqui, tá? Então, por exemplo, se eu crio vários elementos aqui na tela, vou criar algumas árvores aqui, tá? Só para não ficar ali. E o que acontece? Eu venho aqui, seleciono elas e converto no Smart Object. Então, o que que acontecia? Se eu quisesse mexer nela novamente, eu tinha que dar um duplo clique, ele abriria numa nova janela para mim. Agora, eu tenho a opção, tá, de transformar ele novamente em layer, tá? Então, ele me dá essa possibilidade de eu poder fazer isso, certo? Eu tenho como, por exemplo, transformar ela novamente numa layer, tanto que eu tenho aqui, ó, Layers, Smart Object, Convert to Layers. Então ele me dá essa possibilidade, ou botão direito, Convert to Layers no menu de contexto, tá? Então ele me dá essa possibilidade, ó, que converte to Smart Object, converte, opa, por que ele não está aparecendo aqui? Deixa eu dar um Edit Undo, tá? Eu tenho ele aqui, ó, menu Layer, Smart Objects. Ele não está abrindo aqui para mim a opção Convert to Layer. Por quê? Ó, o primeiro bugzinho aqui. Deixa eu dar só uma olhadinha, porque só um pouquinho. A gente já dá uma verificada nisso que está acontecendo aqui. Só dá uma pausa. Então, voltando aqui, tá? Só eu que não estava encontrando mesmo. Tá aqui, ó, Convert to Layers aqui embaixo, tá? Eu tive que dar uma reiniciada no Photoshop, porque ele não estava carregando. Então, achei melhor fazer isso com uma pausa. Então, converte. E ele traz em layers, ó, só que ele já traz numa pastinha automaticamente. Então isso também é bacana, que antes você tinha que ficar abrindo numa outra tela, agora você pode voltar a qualquer momento. Às vezes você pegou um arquivo que você prefere trabalhar desta forma. E agora nós temos também um warp mais avançado do Photoshop. Então, por exemplo, vou tirar isso aqui, vou trazer de novo aquela bola, né? Então, place embed. Tá, só um pouquinho, deixa eu pegar ela aqui. E o que acontece? Antes eu dava um Ctrl T, né, para poder editar, e eu já tinha o botão de edição do Warp. Só que ele não tinha tantos pontos como eu tenho agora para poder trabalhar com ele, certo? Agora eu tenho os pontos muito mais acentuados para poder trabalhar dentro dele. Eu posso delimitar aqui, ó, como que eu quero essa grade. Então eu posso trazer uma grade aqui, ó, e brincar com ela. Vamos dar um zoom um pouco maior aqui, que fica melhor para visualização. Então ele me dá esse processo. Quer ver? Eu vou dar um cancelar aqui e fazer o processo novamente. Então eu dou um Ctrl T, normal, ele vai abrir as opções de dimensão.
Eu habilito aqui o botãozinho do Warp, ele vai criar o Warp em volta. Só que eu tenho esses pinos aqui agora, ó, de split. Eu posso pegar um ponto e adicionar esse ponto aqui, ó. E aí eu posso brincar aqui. Para quem conhece um pouco do Illustrator, assim, assemelhando grosseiramente, tá? Vamos pôr assim. Posso criar um outro ponto aqui. Assemelhando grosseiramente, ele lembra um pouco a forma dos pontos da malha do gradiente. Mas veja bem, estou falando, gente, grosseiramente, tá? São coisas bem distintas lá da Mesh Tool que nós temos lá no Illustrator. Então isso aqui já me dá uma possibilidade de eu brincar um pouquinho mais com, às vezes até mesmo com o texto, né? Vamos deixar o lore em Y padrão ali mesmo. Certo? Logicamente que aqui quando eu dou um Ctrl T, ele também, o Warp dele não funciona desta forma por ser um texto, né? Lembrando que o Warp do texto, ele funciona com o texto desta forma, e aquele Warp, porque ele vai fazer um texto falso, que é esse aqui, né? Então ele vai dar um pouco diferente. Para o texto, o que eu preciso fazer? Converter o meu texto, rasterizar ele, aí sim, Ctrl T, chamo ali, e eu posso criar os pontos que eu quero, para brincar com o meu texto daí depois disso. Então, às vezes você quer fazer uma fonte um pouco diferente, quer brincar um pouquinho, mexer um pouquinho nele, você consegue usando a ferramenta aqui do Warp também, já aberta assim. Essas são as principais novidades, tá, gente, que ele colocou aqui, ó. Aí tem ainda, ó, a opção de OpenType, de estilos diferentes de fonte. Tá vendo que eu tenho aqui um recurso novo, então, por exemplo, deixa eu pegar aqui, opa, deixa eu fechar o Illustrator. Tá, vamos dar um cancelar aqui, vamos pegar um texto Adobe, por exemplo, numa fonte. Vou pegar o mesmo exemplo, ali ele está usando as propriedades do texto. Vamos pegar uma fonte um pouco diferente aqui. Monotype cursiva, não, né? Um Lucida Sans, por exemplo. E aí eu posso, ó, nas propriedades aqui ele tem, ó, os caracteres e tal. E dependendo da fonte que eu tenho, ele vai me dar esse Type Options aqui embaixo, ó. Nesse caso, ela não me deu essa opção, tá? Teria que ver que fonte que ele está liberando para isso. Daí ele dá aqui algumas opções de type. Então, a monotype cursiva não me deu essa possibilidade, tá ok? Isso aqui é uma coisa que eu ainda não mexi muito, então não posso falar muito sobre ele. O Content Aware Fill, que mudou um pouquinho, melhorou um pouquinho. Aí a questão de ajustes, tá? O What's New dele ficou bacana, então não é um recurso que eu exploro muito, tá? Mas ele tem aqui alguns tutoriais. Se você vier aqui no Learn, por exemplo, tem vários tutoriais que te ajudam a trabalhar com o próprio Photoshop. Então ele está dando uma série de recursos aí. Mas os principais foram esses que eu apresentei nesta aula, tá? Eu quero ver se eu coloco mais algumas coisas de Photoshop para o próximo ano. Eu já estou separando aí alguns novos tutoriais para a gente estar trabalhando aí, beleza, gente? Essa aula já ficou um pouquinho grande, não vou tomar mais o tempo de vocês. Agradeço a quem acompanhou até agora. Aproveito novamente para, gostou do vídeo, dá um curtir aí. Se tiver alguma dúvida, pode pôr no comentário que nós respondemos, beleza? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.